Pronto, vamos lá. Tá. Ó, faz assim, você conta o começo, porque ela entrou e ela jogou umas 2, 3 vezes, eu não vi. Conta você. Aí depois eu começo a contar quando eu entrei. Tá, enquanto isso ela vai comer com talharim. É nóis. Tô comendo palmito. Palmito, assim. Foda. Nossa senhora. Você quer inverter? Não, vai falar aí. Que qual que é a treta? Que ela chegou e ok. Ela chegou, jogou bonitinho, o Lucas ficou chupando o pau dela que, nossa, ela luta bem. Cara, ok, ela luta bem, mas ela interpreta Eu meio não achei, de tá? forma troll. Eu não achei ela também. Eu coloquei uma luta simples, uma luta que, por exemplo, o Murilo e o Lucas não dariam conta. Pedro, Ela deu conta. Pedro, a habilidade da menina era eu vou copiar a ação daquele cara, uma habilidade Não do é cara. ação, é o poder. É tipo o Neito, sabe? O Neito do Boku no Hero. É que ela fez mal feito. Mas como é que os caras conseguem errar com uma habilidade dessa? Porque tem que ter todo um significado. Porque ela não deixou claro. É porque eu fui esperto e já ajudei ela de... porque você é uma criança e você copia a ação dos outros. Só que ela não deixou isso claro fora dos momentos de combate. Se ela copia a ação dos outros em interação, ok, o poder fica explicado. Ou então, se por exemplo, igual o Neito é um filho da puta que rouba o poder dos outros. É diferente. Porque, por mas exemplo, não é o caso. É um negócio de imitar, eu fiz com a Ninati no começo. Porque quando eu comecei ela, eu fiz ela sem saber falar a nossa língua, por exemplo, lembra? Que eu falei, falar só navio, então ela tá aprendendo. Então eles falavam uma palavra diferente e eu ficava repetindo. Se eles faziam algum gesto, eu ficava repetindo, até ela aprender. Enfim. Bobeou. Mas até aí, tudo bem. Teve uma hora que ela meio que deu uma... Ela questionou de uma forma estranha, porque teve uma luta com o Godric, com o Tirano. E... Tem nome agora. Tom Roth Godric. E ele... porque, enfim, eles tiveram dificuldades no início, mas depois o Murilo, ele tomou a frente, pegou, porque ela se transformou num sabre, enfim, uma treta. Eles conseguiram ganhar dele, boa. Mas ela achou ruim o fato, eu não lembro exatamente, mas ela achou zoado o fato dos poderes dela não tá dando certo. Inclusive ela até reclamou com você depois do negócio do primeiro estágio, que, tá bom, eu só sei o primeiro estágio, sabe? Foi você que falou, ela veio falar comigo, ela veio me xingar. Porque, porra, ela realmente fica usando o poderzinho com sentimento, sabe? Deu, ok. Nesse caso, deu certo. O contexto inteiro tava do lado deles, porque o Murilo fez ficar desse jeito. Porque ele tem toda uma parada com pai, com filho, essas porra. Beleza. Depois, aí não deu certo. Que tinha a porra de um Darkin segurando ela pelos cabelos, ela queria explodir e dar dano no cara. Claro que não. E ela fez merda, porque que ela queria? Vou conversar com o Rubi, foda-se. Rubi, ok. Mano, Rubi. Então ela saiu do loop, um lugar protegido, não falou com ninguém, com a desculpa de... na hora da call, ninguém lia as minhas mensagens. Sendo que eu fiquei, gente, para de falar merda pra mim não conseguir conversar, não sei o que. E ela disse, calma. Não, eu vou parar, vou só ouvir. Podem falar numa boa. Pode comer o talharinho, eu vou falar um pouquinho Tá agora. bom, fala. Porque, ela teve essa sessão com o Murilo, aí depois, o Gustavo e o Mauro, a gente entrou em cal com a ideia de fazer um puta ritual, que acabou sendo mais simples do que devia. A gente fez a fortaleza, o tal do loop, foi broxante, eu achei que eu ia morrer. Eu tava pronta pra morrer, eu não morri. O paideísmo tava muito fraco, né, quando vocês fizeram. Então foda-se, faz aí essa porra. Acabou, cara. Aí a gente fez o ritual, a gente criou o loop, a fortaleza segura pros paideístas, pros caos, pá. E a gente começou a conversar e debater. Falou, eu e Gustavo, a gente já tá aqui faz um tempo. Vocês têm alguma pergunta? Eles falaram de um plano meio idiota que eles tinham. Vou falar idiota não, vai que eles ficam doidos de novo. Foi idiota. E eu falei assim, não vai dar certo, porque eu já tentei esse tipo de aproximação e não funciona. Eles queriam dar um golpe de estado na Torequetora. Pois é. Primeiro que o plano era, a gente vai ser pacifista até eles bater primeiro. Eu falei, eles vão bater sempre. Então, a gente vai bater sempre. Eu falei, então não é pacifista. Enfim, continuaram, eles ouviram a gente falar sobre as alianças que a gente queria fazer com os paideístas e o resto da galera. Ouviu a gente falar... Inclusive, muita parada política, tá? Mas ok. Ouviu a gente falar dos Darkins, principalmente. Eu falei do Rubi, eu falei do Atrox, eu falei de como a gente precisaria conseguir o Atrox do nosso lado pra lidar com o Rubi de um jeito mais suave. Eles ouviram tudo isso. Todo mundo saiu da cal, sem falar nada. Ficou o quê? Eu, o Gustavo, você e o Mauro. E o Bacari ouvindo. Aí, beleza.
No outro dia, eu acordo, tô fazendo as minhas coisas, eu chego no meu celular e o Gustavo, Yasmin. Ela tá com o Rubi. Depois de eu ter explicado que a gente, um grupo de veteranos, junto com os paideuístas, não daria conta de sozinhos contra o Rubi. Ela foi sozinha lá. Aí o Rubi, ele meteu o louco foda. Vou contar agora. Ele estava te enganando, sua burra. Porra. Fingiu que era coitadinho, que era bonzinho, que precisava de ajuda. Ele fingiu que o Dedger era mais forte que ele. O Dedger era um dos prisioneiros. Pois é, né? Porra. Pô, então é sua vez de voltar a falar. Pode começar, colherada. Não, É muita inocência, uma pessoa só. Aí, pior que depois o irmão dela... Conta sobre a parada do Calma, Rubi. calma. Vai. Não, E calma, o- chega lá no irmão depois. Tá. Vai, conta direito. É... Conta direito. Linha cronológica. Ah, Beleza. Ela foi pra sessão com o Rubi. Foi pra sessão com o Rubi, ele enganou ela foda. Tinha duas imperiais que simplesmente queriam fazer um acordo com ele. Elas não estavam em perigo. Aí qual foi o argumento dela? Ah, vou ajudá-las, ajudar as minhas amigas paideuístas que estão em perigo. Primeiro, elas não eram paideuístas. Segundo, elas não era estavam em melhor. perigo. Elas eram imperiais, exatamente. Elas eram do grupo do Godric. E elas têm acordo com os Darkins, tudo uma boa. É que a relação entre eles é tensa, mas só isso. Entrou lá dentro, ficou falando 2 quilos de merda. O Rubi criou toda a situação de forma que ela se fudeu, né? Pra atacar ela. As imperiais até tentaram ajudar a mina, mas o que que ela fez? Ah, vou me soltar das duas e vou pra cima. Aí as duas deram o TP, porque, enfim, ela tinha que dar a permissão dela pra dar o TP, mas ela não tava querendo. Então tava canalizado. No momento que ela se soltou das duas, as duas foram e deixaram ela lá. Aí o cara só saiu, foda-se. Também tem uma cena que elas meio que atacaram o Rubi e ele fingiu que caiu. Umas meninas nada a ver e ele tava caído e o Dedger tava em pé. Pois é. Porra, ele fingiu que tomou. daí tira uma adaga, velho. Isso, o Dedger ele é poderoso, mas o Rubi é muito mais forte do que ele. Pois E é. aí foi toda uma cena, um teatro do Dedger levando o Rubi, os caralho. Aí depois apareceu o Sverd, pegou ela e começou a matar ela, e os caralho. E ficou uma cena da gente tentando chamar. Né, eu tentei, gente, vem ajudar ela, não sei o que. Eu tentei falar com ela também. Pô, você fez bosta, não sei o que. Ela, não sei o que, fiz merda mesmo. Porque E é agora? foda, a menina faz uma merda, aí depende da gente pra ajudar ela com a merda. Não. Aí você pede ajuda, e a galera que tava conversando comigo sobre o plano de falar com os Darkin tava o quê? Puta, porque ela não seguiu o plano. Porque a gente falou, ela não dá conta. E ela foi. Nessa hora ela tava de boa ainda. Aí, Só foi estranho o negócio do Akira. Né, depois a gente chega nessa. calma. Porque no meio dessa treta chegou o Akira me querendo proteger ela. Deu um ziriguidum, ele não conseguiu. Por favor, deixa eu fazer essa cena. Falou um porque- sacrifício. Porque assim, o Gustavo riu muito. Porque ele falou assim, o cara tá com cargo novato. Ele ainda não tem moral com ninguém, porque ninguém conhece ele. Ele chegou nos E verdes. o cara chegou no verde, mano, solta minha irmã. Mas tudo bem. Aí, e toda vez que ele digitava, ela ficava em silêncio. Estranho. Depois ele sumiu, só ela falava. Mas beleza. Depois disso, ela voltou, porque paideuistas se sacrificaram pra ela ficar viva. Safe. Foi lá pro bagulho. Os caras putos porque um aliado morreu. Um aliado teve que se sacrificar. Porque não ela foi fez bosta. não foi um, foram 3. Foram 3. E aí os paideuistas tava puto, não sei o que. O Eric, ele tinha que segurar a situação, porque a própria galera da Lotus começou a tretar com a mina. Não, porque eu cheguei, tinham me chamado, porque eu sou tecnicamente a líder da Lotus e tudo mais. E eles estavam falando assim, vamos dar uma surra nela, vamos surrar a menina pra ela aprender. Aí eu falei, não, gente, eu faz assim, me bate, eu levo essa de graça, porque eu como líder fui irresponsável de não ter instruído ela direito ontem. O Eric Acontece. falou, não, porra nenhuma, ela vai sofrer as consequências Não, aí- que ela fez bosta. Então os 3 caras falaram, vou te bater. Aí voltaram nela. Aí o que acontece? Ela chegou e falou o seguinte: o Rubi não é do mal. Ao invés dela tentar se defender, o Rubi não é do mal. Não é essa a questão. Aí eu só, mano, deixa eu bater. Né? Isso está errado, mas não é nem essa a questão. A questão é, por conta do seu erro de merda, que, ok, pensando que o Rubi não é do mal, o Dedger ainda é. Você ainda invadiu uma Uma fortaleza inimiga, sem ter falado com a gente, fez um monte de cagada, morreu galera por sua culpa. Você tem que ser punida. Fim. E o Eric falou, Brock, vai lá e dá um pau nela. O maluco pegou uma arma, começou a bater na criança. Foda-se.
Porque se ela faz parte do grupo, ela vai sofrer as consequências por ter feito uma cagada. Porque aí depois de eu mandar muita gente calar a boca, eu falei, vai, menina, fala o seu ponto, fala o seu lado. Por que você acha injusto você tá apanhando? E ela só cagou foda pro que eu tava falando. E ela, não, porque o Rubi é do bem, o Rubi não sei o quê. Aí eu, então, pensa comigo, tem uma galera que tá puta porque você sacrificou os aliados dele pra sair viva. E você não tá dando o mínimo de importância pra esses sacrifícios. Aí ela, claro que eu me importo. Aí eu falei, não parece. E ela meteu a seguinte, se não parece, o problema é teu. Aí o Akira, que é uma pessoa diferente, ficou puto. Ah, eu vou pegar minha irmã e vou sair. Depois disso ele sumiu, aí só ela falava. E aí, enfim, rolou treta, não sei o que. O Eric apartou a situação. Não, vai todo mundo descansar, vai todo mundo ficar de boa. Depois a gente resolve essa merda. Porque aí o quê? Durante a discussão, que eu tava claramente no RP, começou a ficar puto comigo. Comigo player, não comigo personagem. Pra mim, ela também estava fazendo RP. Pra mim, a personagem dela estava pistola e, puta, beleza. Tanto que no final da interação eu falei, caralho, foi muito legal. Porque eu acho que teve alguma parte que eu falei, mesmo tendo o primeiro estágio, não sei o que, você não consegue dar conta de alguém que é tão superior. Tanto na lore quanto historicamente. E algum dos paideuistas falou, nem primeiro estágio você sabe usar. E ela veio me xingar depois, como se eu tivesse falado isso. Mas beleza, aí eu peguei o Eric, conversei com o Akira no PV dele, peguei a Aloy, que tava meio que protegendo, porque ainda é uma criança, não sei o que. Então, sim, eu deixei claro que uma parte do grupo, sim, é completamente imoral, é uns caras meio malucos, é uns caras que a criança ela é tratada com igualdade nesse meio, porque é uma guerra, não sei o que. Aí eu botei a Aloy pra conversar com a Alice, mostrando que tem uma certa humanidade ali, mas que ao mesmo tempo, porra, não tem como a gente tratar essa situação de forma moral. Não, é porque é uma guerra, um conflito gigantesco, pessoas morreram, não tem como você fingir que tá tudo bem. Enquanto o Eric foi no Akira, tipo, mano, você como cara mais velho, você não pode ver toda essa situação e sair putinho, porque a sua irmã, que faz parte do grupo dos rebeldes, sofreu consequências por causa de um ato que ela cometeu. Então, aí não queriam o quê? Não queriam tomar responsabilidade pelo sacrifício dos caras, porque eles não estão com a gente, são aliados do Valhalla. Aí eu, mano, assim, ó, independente se é aliado ou não, o meu pessoal tá morrendo pra manter vocês vivos. O mínimo que eu espero é um agradecimento. É você honrar a morte deles. E os caras nada. E assim, mas a menina tá fazendo merda, eu sou o irmão dela, eu vou ficar puto que ela apanhou. Você como um cara mais maduro, um cara mais velho, um cara que tá entendendo que ela cometeu um erro, você puxa ela de lado, você corrige na frente de todo mundo. Por mais que seja, sim, imoral, é zoado, uma situação que não é comum. Você não tá num conto de fadas em que, nossa, bateu em criança, oh meu Deus. Não, é uma guerra, porra. Tem assim, demônio, tem anjo, tem mesmo que a criança esteja traumatizada e tudo, mas ela não tá. Onde que uma criança traumatizada ia fugir das minas que tava segurando ela no colo pra fugir de um lugar perigoso? Pra dar um parça que nunca viu na vida. Pra descer e lutar com os caras que ela não conhece, que parece super perigoso, que tava ameaçando ela, ameaçando o cara. Uma criança não faria isso. Uma criança que faz isso não reclama de apanhar. Mas calma, por enquanto tá tudo bem. Tanto que ela não reclamou tanto assim. Ela continuou conversando normal mesmo depois de ter apanhado. Mas ok. Vamos pro Gustavo hoje. Mas beleza. Depois disso, tudo bem. Pra mim, tava tudo bem. Rolou uma interação da hora. Os meus personagens conversaram com os dois. E ok. Ela tirou umas dúvidas. O Akira... Eles estavam jogando um RPG profissional. Por isso que não jogaram ontem. Ok. Então, ele e ela são os irmãos, então. Parece que são. Tá. Beleza. Em eventual momento, me chega a história do Gustavo. Vai. Porque o quê? A menina claramente pegou um rancinho de mim depois da parada. Um negócio. Eu não sei se ela entendeu que eu não tava no RP, eu não sei. Rolou. Mas depois de eu ter explicado com a Aloy e o Eric do PV deles... Não queria me responder, não queria olhar na minha cara, não queria falar comigo, beleza. Aí o Gustavo me chegou e falou assim, me pediram pra eu ensinar tal coisa, mas... Aí eu falei assim, fala pra falar comigo porque eu já tenho mais experiência nesse tipo de coisa. Aí ele falou, é a menina. Aí eu falei, manda falar comigo. É necromancia? Não. Era outra coisa. Porque eu falei, manda falar comigo. Porque aí eu aproveito e já resolvo essa treta. Não veio. Aí depois de um tempo, eu falei, Gustavo, o que aconteceu? Aí ele, então, vamos calmo, porque eu não vou conseguir te explicar por texto. Aí começou. Aí beleza. Ligou pra mim, eu tava com você conversar. Eu achei que ia ser suave, ia ser tipo, tretinha, normal. Aí ele, não, porque ela falou que tem muita falha no sistema. Deixa eu abrir aqui pra todo mundo ver aqui do OBS, peraí. Peraí. Vai expor, menina?
Conversinha de Discord. Vai, pode falar. É pra eu ler? Daí você vai passando. Tem a conversa toda que o Gustavo mandou tá aí. Vai. Tá. Sei lá, tem umas coisas que eu acho meio paia no RPG em si. Tipo, a quantidade de vezes que ele... Que? Eu não tô sem... A questão de muitas vezes Tô sem eles óculos. mudarem o que é pra ter contexto. Isso é coisa de gente inexperiente, tá ligado? É o Gustavo. Mas nesse caso, não. Ela, como representante da Lotus, o dever dela é ajudar os caras. Não, pô. Eu tô falando, tipo, eles queriam que o Akira não ficasse puto porque espancaram a irmã dele. Muito pelo contrário, porque o Eric chegou no PV do Akira e explicou. Eu entendo que é uma situação complicada, que você não tá acostumado com isso, mas, cara, é uma guerra, ela cometeu um erro, ela é poderosa, ela derrotou pessoas, ela causou mortes. Ela vai ser tratada com igualdade aqui, porque é assim que a gente tem que fazer. Senão, se a gente não punir ela, a gente vai perder o grupo inteiro, e se a gente se desconectar, quem vai morrer? Todo mundo! Vai ser ruim, não é? E você, por ser irmão dela, você tem que ensinar, não sei o que, não sei. Porque vai dar o seu jeito. O que tava acontecendo até Beleza. agora? Pega o meu óculos pra mim. Pega. O que tava acontecendo até agora? Nas 2 sessões anteriores, eu não lembro se foi o Murilo, quem que foi que deu o gatilho? Morreu, tipo, metade dos paideístas, mais. Por causa de um gatilho idiota. Por causa do que o Murilo fez bosta. Porque o Gustavo, ele tinha dado uma parada importante da Coreia pra servir de abrigo, um negócio assim. Uhum. E o Murilo, tipo, abriu os portões pros caras entrar lá. Morreu uma galera importantíssima. Não foi nesse acontecimento em específico, mas morreu, tipo... deu umas bosta. Aí o Gary que teve que agir pra cacete, Ah, teve o a parada da Rose. O Garrick morreu depois. Daí ele... E o Murilo tava na sessão de novo, então. Daí ele morreu porque o Godric teve espaço pra bater neles, porque eles não, né, tinham Então. se desconectado por causa desse ataque. Beleza. Enfim, continuando. Passa. Aí, beleza. Eles queriam que o Akira não ficasse puto porque espancaram a irmã dele, o Gustavo. Quem? O Léo e Isa. Isa. Quem é Isa? Foda-se. Achou que era eu. Tipo, se você tem uma irmã mais nova e tem mais nada no mundo além dela. Aí o Gustavo são o Léo ou os PDMs? Então. Aí ela, o Léo fora do RPG. Claro que não. Eu achei a cena da hora, eu achei que fez todo o sentido, foi legal. E pra mim, sabe? Óbvio que é uma situação complexa, que uma criança não é espancada naturalmente. Ah, gente, mas, porra, Se os olha o caras contexto. querem seguir RP à risca, você não fica falando de player fora O do que fez RP. quando a irmã dele apanhou? Oi? O que ele fez quando a irmã dele apanhou? Nada, o cara saiu e não voltou mais. Sei lá, enfim. Então, Aí o que tá reclamando? ver um monte de gente que você nem conhece espancando sua irmã é algo bom? Não ia mexer com você? É óbvio que ia, por isso que eu botei o Eric pra conversar com o cara, explicar a situação, porque é uma guerra e pá. Porra, não é Mas você quer que mundo comum. Você querer que o seu lado seja mais importante que o de todo mundo, também não, né? Você não pode... ela é uma criança. Porque, porra, ela foi espancada. Ela matou 3 pessoas boas que se sacrificaram pra ajudar ela e os caralho. E ela não estava... porque ela não ia ser espancada. Tava tudo bem. Mas o que ela fez? Ela ficou sendo grossa com os paideuístas. Ficou sendo ridícula com você, com a Ninati. Pois é. E aí? Porque, pô, eram 3 caras que podiam fazer uma diferença gigantesca no movimento. Sendo que ela deixou bem claro que ela não tava com a gente. Ela era aliada, ela tava com o Valhalla. Tipo, ela preferia ser expulsa, ser jogada pra fora do loop e morrer. Porque a gente era a proteção que ela tinha contra todo o resto. Ela não conhece nada, ela não tem noção de terreno, ela não tem noção de pessoas. A gente é o que tinha lá. E ela tava recusando, fazendo pouco caso de tudo isso. Das pessoas que morreram pra deixar ela viva. Enfim, continua lendo. Vamos lá. Então, porra, eles reclamaram da atitude dele no vídeo. Aí o Gustavo, vou ver. Sendo que, mano, é plausível, vou falar com eles. Aí, o que a gente reclamou no vídeo? O fato dela estar com um personagem criança em um contexto de guerra. Uma criança que não vai ter a maturidade pra saber lidar com a treta. E isso é jogar no modo hard. A gente não falou que é errado. A gente falou que é jogar no modo hard. Mas ok. Eu citei um exemplo. Eu, como veterana, eu não dou conta de jogar com um personagem sim. muito novo. Nem com um personagem muito velho. Eu falei. Eu me rebaixei pra falar isso. Porque, pô, é um defeito do meu multiverso. Fazer o beleza. quê? Não, pô, não precisa. Eu e o Akira, a gente já jogou em campanhas profissionais de RPG, literalmente de mesa, tá ligado? Então a gente sabe estruturar um psicológico de um personagem muito bem. Detalhe, uma menina de, sei lá, uns 15, 16 anos consegue estruturar um psicológico perfeitamente. Não, Gente, pelo amor de Deus. meteu louco. Tudo bem, acontece, as pessoas fazem isso. Aí, não, pô, porque aí é sacanagem. O Léo e a Yasmin não são inexperientes. O Gustavo tentando fazer o advogado do diabo. Beleza. Aí eles disseram, vieram de RPGzinho ruim, é o cu deles, tem muita coisa no sistema do Léo que tá falho.
Aí, o que a gente... É uma zoeira do canal, que a gente fica falando do canal, enfim, de todo o nosso contexto. Todo mundo Tudo que joga no Omniverso, que tá acostumado com essa A campanha... zoeira, a piada. Fala aí, tem dado. Ai, porque tem dado, não sei o quê. Não tem nada a ver. É que eles têm preconceito com RPG de mesa, kkk. Eu também tenho, porque todos que eu joguei foram horríveis. Por causa do mestre, bababá. Inclusive, eu expliquei isso pra ela no primeiro dia. Mas beleza. Aí o Gustavo perguntou, tipo o quê? O que do sistema que é falho? Ela não respondeu. Não, ela respondeu Não com o erro consegue. dela. Tudo bem, ela colocou, por exemplo, a Alice é uma criança, o intuito dela é ser pura. O que isso tem a ver com o sistema? E o que isso tem a ver com criança, gente? Você não pode ser um adulto puro, uma pessoa mais madura que é pura. Já Sabe por que eles acham facilita. que o Facilita o teu sistema game. é falho? Porque Oi? o sistema dá liberdade pra eles agirem. E quem faz a história é eles. Ou seja, se eles erram, o sistema é falho. É complicado, porque você quer que o jogo, tudo que você faz, você quer se dar bem, acabou, senão o sistema é ruim, eu não entendo isso. Daí o argumento do Akira, enfim. Porque a gente não se sente bem entre os veteranos, porque eles são bons e você é ruim. Porra, aprende a jogar que você vai conseguir. E assim, Normal. fiquei ofendida assim. Como assim eu não me sinto bem entre os veteranos? Eu botei eles num lugar seguro. É porque ele não conseguiu falar. Ué, ele é ruim, ele não tem moral dentro da lore, não sei o que, é um bosta. Enquanto ele queria se comparar com a Ninati e os caramuchos. Assim, pelo amor de Deus, o Pedro, você sabe que quando o Gustavo vai falar, a gente tem que mandar todo mundo calar a boca pro Gustavo falar. Aí eles vêm com essas putaria. Gente, pelo amor de Deus, eu não consigo falar em cal quando tem muita cara. Eu não consigo falar. Normal, sabe? Normal. Aí o cara só saiu, eu não consigo falar, saiu. Mas beleza. Vai chorar. Por inocente. Por inocente, mesmo numa guerra, crianças ficam traumatizadas. Eu tô conversando de boa, viu? Não tô farpando, Gustavo. Beleza. Não, mas é o que eu falei daquela parada dela continuar sendo por inocente mesmo traumatizada. Uma criança traumatizada, ela não ia pular na briga quando tinha duas moças falando, vamos pro lugar seguro. Concordo. Ela não ia pular no meio da luta, ela Não. ia junto com as moças que tá ajudando ela. Sim, Concordo. ela ia chegar no outro lugar e falar assim, você consegue voltar e ajudar o Rubi? Eu não acho que uma criança sair sozinha. Enfim, Sei lá. tá. A ideia inteira, assim, é meio idiota, porque... ela só quer ser pura. Sei lá, bizarro. Não, eu acho que aqui já não tem mais nada, calma aí. Não. Juro que você acha isso, vai ficar com medo de tudo, colega, papapá, fiquei com fobia social, não sei o que. Calma, volta. Volta. Mas assim, o Léo e Yasmin estão querendo que as coisas aconteçam do jeito deles. Mas isso é a realidade. A realidade é a criança traumatizada que faz O quer. jeito deles. Tem dois governos super poderosos, eles moldam a realidade ao favor deles. A única forma de você conseguir interferir nesse mundo é tendo um governo tão poderoso quanto. Senão, sim, você vai ser só um bosta. Você tem que ser foda pra você conseguir interagir nesse mundo. E assim, Faz parte do jeito que funciona o eles universo. ficaram reclamando que eu tava falando, que eu tava querendo mandar. Acho que teve uma hora no meio da conversa que eu falei assim, você tem noção de quantos caos meus morreram pra eu chegar onde eu tô? Sabe o tanto Mérito teu. O tanto de coisa que eu já sacrifiquei pra eu chegar onde eu tô? Pra eu Beleza. chegar nessa posição de fala? Beleza, deu toda essa treta, mandei mensagem pra ela, não respondeu. Aí eu mandei mensagem pra Kira. Pô, quero falar com a tua irmã, não sei o que. Enfim, com a Alice, ela parece que tá meio puta. Não, ela tá puta mesmo, não sei o que. A gente conversou normal. Aí ele falou uns negócios do RPG, ok. Coisa boba. Eu acho que ele foi meio babaca. Mas tudo bem. Porque ele falou que a política tá meio esquisita, que tá meio mal feito, que não sei o Que o que. Leonardo não sabe como é que funciona uma guerra. Mas ok, tudo bem. Opinião do cara. Aí depois eu fui, ela começou a responder, ela também, eu não sinto que ela tava querendo entender o problema, porque aconteceu isso por causa disso. Ela, mas o meu personagem é uma criança. Porque durante a discussão que eu citei, que eu falei assim, eu só quero que você mostre o mínimo de respeito pelas mortes. E ela só, no final, ela só mandou um tá. Ela não falou, tipo, não, desculpa pelo comportamento, vocês não precisavam ter tomado esse tipo de atitude. Ela só, tá. Não, mas teve o Mauro, ele mandou, o Gustavo, ele mandou todo um texto, não sei o que, ela colocou lá no final, desculpa, 3 pontinhos, depois da conversa com a Aloy, isso ontem? Não sei, ontem. Aí beleza, porra. Ontem aconteceu a discussão de manhã, de tarde o Gustavo mandou o texto. Ela colocou desculpa, o Akira não voltou, mas daí o que eu pensei? Pô, o problema ficou resolvido, mas não. Ela ficou putinha com... Ela nem entendeu qual que foi o problema. Não sei, ela ficou putinha com você de verdade, aí eu quis explicar que aconteceu tudo dentro do RP,
Aí o Akira também ficou estressado porque, E assim, sabe o engraçado? sei lá. O engraçado é que eu tava tentando apaziguar as coisas no começo. E o Gustavo já queria expulsar de primeira. E ela não ficou puta com o Gustavo. Ficou comigo. Porque ele finge bem. Porque ele finge bem. Ele tava no meu chat. Expulsa, 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 expulsa. Com você. Aí- Com ela, ele conversou de boa. Pega as 3 primeiras mensagens que ele mandou no meio da discussão. Ele falou, eu sou a favor de expulsar. O Expulsaram, primeiramente. Eu tentei. Ninguém deixou. Não, tá aqui do pai do isso. Não, sim, eu Do vot- loop. eu ia Aí, botar ela hoje pra fora em do dia, loop. eles saíram do server porque, enfim. Não, porque Ah, é ela uma pena. tava querendo falar que Valhalla era uma organização independente. Tudo que eu falei, tá bom. Sai do meu loop, vocês fazem o E se seu. vira. E depois você volta querendo fazer aliança de novo. Mas ninguém deixou expulsar. Porque o Eric não deixou. Porque ele queria que dá chance pros caras, não sei o quê. E, porra, eu tentei conversar numa boa, o cara só ficou irritado. Ele falou, não, que a minha irmã, ela tem uns negócios, não sei o quê. Deu, tá, cara, todo mundo tem alguns problemas e mesmo assim a gente joga numa boa, um respeita o outro, a gente Porra, resolve se- as tretas. Você quer Boa. tratamento especial. Aí eu perguntei, você quer que eu trato ela de forma especial? Não tem problema. Ele, não é isso. Então qual é o problema? Aí ele, nossa, você só pergunta isso. Aí eles ficam nessa, nossa, por que você só fala isso? Ué, se então essa parte já tá resolvida, porque eu explico bonitinho, pará, isso aconteceu por causa disso e disso. Tudo bem? Entende que você cometeu um erro, aconteceu isso. Faz sentido nesse contexto? Safe. Aí não, porque a política é esquisita, que não faz sentido. Cara, vocês estão há 4 dias no server. Vocês não sabem de nada. Vocês não Porque jogaram nada ainda. Você querer ser tratado na mãozinha, pô, tem cara aqui que tem TDAH, o cara não consegue focar. O Janus tem fobia social. Então, tem gente com ansiedade, então caramba, tudo aqui. Os caras se O cara se esforçam. vira. Ué. E a gente trata igual. Aí o bagulho dele. Ah, é porque você ficou farpando. Quando eu farpei? Sei lá. Falando assim, falei de um monte de gente, falei os motivos. Falei que eu tava brava assim porque ela não queria entender os motivos e ficou brava comigo porque eu tava interpretando o personagem. Pois é, Ela- eu nem entendi. Ela não falou comigo, Yasmin, em momento nenhum. Porque eu entrei na sessão no dia anterior, eu tava de Ninat. Eu falei com ela no chat no outro dia como Ninat. Ela não me conhece como player. E ela ficou brava. Como que você não vai ficar brava? Porque... Aí eu tentei resolver, eles não queriam, saiu do server porque ficaram bravos, e é isso. Ah, porque não é realista. Não é realista, você não. Aí começou a ficar estranho. Porque um tava falando, aí parava. Aí o outro falava. Aí falava um monte. Aí saía, o outro começava. É, porque tem essa. Aí a gente começou a pensar que é um cara que tá de sacanagem. Ele ficou com 2 contas, uma ele só falava, a outra ele só digitava no chat, porque toda vez que um falava, o A outro não irmã tava. nunca falou? Nunca falou também que, ai, meus pais não me deixam ir Discord. Ah, Então, Mas o cara ia. estranhíssimo. Ela tem 15 Ah, anos, então- não tem 10. Não. Aí ela só falava pro chat, e quando ele tava falando, ela não tava digitando. Aí quando os dois estavam no chat, quando um digitava, o outro não tava. Aí falava que o cara tava trabalhando, mas o Del Gustavo até falou. Porque eu falei, ah não, ele tá trabalhando. Ué, ele ficou 30 minutos falando contigo no Nossa, meio do trabalho? Ele ficou bem mais, acho que ficou 1 hora falando contigo, diretão. Aí eu, puta, verdade, como é que ele tá no trabalho? E ele não né, respondia, ficava um tempo. Não, ele tava pá, sabe? Porque é estranho. Eu já trabalhei em lugares que eu tenho muito tempo parado sem fazer nada, porque eu dependo de cliente entrando e saindo. E eu tô conversando Ele é contigo. programador. Eu tô falando contigo e toda hora eu tô lá, chegou alguém. E o cara ficou 1 hora do trabalho dele fazendo nada. E ele é programador. Tempo é mega importante. Ah, mas ele trabalha em casa. Porra, mas Ainda estranho, assim, ainda né? é estranho. Sei lá, eu acho, ou é 2 malucos, simples assim, ou É um psicopata São que fingiu psicopatas, ser uma sim. criança maluco. a gente achou que tinha relação com o Vendo e com o Alexandre, com o Jacó, talvez esses caras, querendo zoar de sacanagem, mas Porque ele ó, citou, não faz sentido. citou ter falado com uns caras antigos, não falou quem era. Às vezes é um cara antigo fingindo ser outra pessoa. Ué, até o bagulho da RPG profissional não faz sentido nenhum, só com uma desculpa, não sei. Você perguntou da mesa pra ver como é que era. Eu quero contato do Messi, já que ele é tão melhor que eu quero mais dicas, pai, ele não mandou contato de nada. Não falou, falou sim, não falou mais nada. Estranhíssimo. Sei lá, às vezes é um cara que, sei lá, tem raiva da gente já. Ele ficou 30 minutos falando comigo, mas aí eu fiz a pergunta, tá, beleza, você sabe sobre golpe de estado, beleza, sabe me explicar? Então, ele, peraí que eu tô no trabalho. Mas ele Não explicou, mas depois continuou conversando comigo meia hora. Então ele poderia ter explicado, certo? Aí teve uma hora que o Leonardo falou assim, tipo, você tá falando bastante, eu não entendi qual que é o problema, pra mim já tá resolvido. Aí ele, não, Leonardo, você não sabe conversar? Eu tô conversando. Conversando o quê? Já não resolveu o problema, então? O que você quer?
Ai, meu Deus, você não sabe conversar. Ué, se tá resolvido, o que você quer falar? É que assim, querendo ou não, é trabalho do Leonardo. Você vai chegar no cara querendo bater papo quando ele tá tentando resolver um problema que tá afetando outras pessoas dentro do server? Daí eu Não. explico bonitinho. Se ele continua falando, o que fica implícito? Ainda tem alguma coisa pra resolver. Aí ele continua falando, aí eu só, ué, mas... E aí? Ele não fala nada? Sei lá, Estranho. bizarro. Eles só saíram e é isso. É o que a gente passa nesse servidor, é isso aí. Ah, tem uns psicopatas Trabalho, malucos. Acontece. Dê a sua humilde opinião, Pedro. O que Eu que acho você, que. o que eu você acho que faria esse no meu pessoal- lugar? Desistiu. Eu acho que esse pessoal, eles precisam de um abraço. Porque é um pessoal muito carente. Eu sinto que eles não sabem jogar e eles só precisam de um abraço, gente. Vocês são muito malvados com eles e aí eles se sentem sós. Porque, coitados. Não tem um tratamento especial neles porque, afinal, eles são umas crianças e eles precisam de tratamento especial. Qual a dificuldade de falar? Pô, mano, não tô entendendo o jogo, sou ruim. Pô, me ajuda. Não. Eu sou foda, que eu jogo RPG profissional, não sei o quê. Caralho, mano. Então por que você não conseguiu se virar na situação do demônio e teve que precisou da ajudinha da galera? Não, eu não pedi ajuda. Então você queria morrer, é isso? Porque, Tá assim, reclamando que eu ajudei? eu, quando comecei a jogar, eu tinha uns par de aliados, ninguém me ajudava. A Alcam mesmo só assistia. O Daniel tava sempre É. correndo. Eu me virava sozinha. Porra. A única vez que eu joguei, a primeira vez que eu joguei com outro caos de verdade, que foi com o Neru, ele matou o amor. Cometeu um monte de erro no meio da sessão. Ela acabou com um Darkin segurando ela e ela... eu vou chorar e vou usar um poder e vou explodir. Eu só falei, nada acontece. É verdade, ela falou que a nossa campanha Que é muito shounen. é muito shounen. Mas depois mas logo em seguida... Ela quer fazer umas ações, uns poderzinhos super shounen, e não dá certo, reclama porque a nossa campanha é shounen. Não entendi. E reclama porque não é realista, mas. Realista, Mas sendo não quer que interpretar. tem um cara nada a ver numa reunião entre um monte de caras importantes politicamente, eles não conversam com eles por razão disso, e tá errado. Vocês fizeram um monte de acordo com um monte de organização, um monte de coisa política, Não fizeram nada. ele não tava lá e depois fala, nossa, nem tem política. Você... Assim, quando eu comecei a aparecer como líder da Lotus, os caramba, o Murilo uma vez ele tava na roda de conversa importante minha. Lembra que eu tava com os Ele pedaços não super- conseguia falar. Aí ele teve que me bater pra conseguir entrar na conversa e falar. Fala, Pedro, você não mataria? Murilo, agora, Você não por mataria? exemplo, o Murilo ele tá começando a ter um espaço dele agora. Eu tô começando a ouvir coisas sobre o Murilo. Porque o Murilo, antes eu só ouvia, nossa, o Murilo fez merda. Nossa, o Murilo morreu de novo. Agora que eu tô ouvindo que o Murilo tá conversando, que o Murilo tá entrando em assuntos omniversais, que ele tá resolvendo problemas, que ele está agindo. O Murilo tá quanto tempo no server? 1 ano. Ao mesmo tempo que eu, quase, não é? Agora que ele tá começando a virar alguma bosta. A galera nos primeiros 3 dias queria ser foda e eles não eram fodas, a culpa é nossa, é do sistema e não porque eles são ruins. Um tempo assim ainda, eles estão aprendendo. Eu falei, cara, vocês estão aprendendo ainda. A curva de aprendizado é difícil, é isso mesmo. Não, o Murilo ele era cru, ele veio de um completamente cru. Demorou muito tempo pra ele aprender a fazer o mínimo. Não, porque a política é ruim. Não, porque guerra não é assim que funciona. Tem princípios numa guerra. Vai, o cara achou Quantos ruim anos que o Murilo tem criança foi mesmo? espancada. 13. A menina tem 15 e ficou com essa putaria, velho. Porra. Eu queria chegar na campanha nova, eu tenho uma organização inteira me ajudando a continuar viva. Queria eu. Não tive isso. Nossa, velho. Pegar, ganhar. Porque, sei lá, parece que é um ego muito grande, muito inflado. Porque esses outros mestres devem ser muito fácil de jogar, não é possível. Porque essa galera. É porque a ideia é assim, você tem um nível bonitinho, o mestre só coloca monstro que é do seu nívelzinho, e amanhã probleminha que você consegue, o mestre fica dando de quenha. Não, mas, ó, Esse jogo não é assim, porque, se ó, vira. Enquanto você tá ali fazendo as suas coisinhas, tá chegando gente da Toriquetório, o Leonardo normalmente coloca uns caras que você dá conta. Mas ela foi atrás do problema. E você vai reclamar com o cara mais forte que você? Não entendo. E assim, vai atrás do problema. E o que ela sabe sobre o problema? O que ela ouviu a gente falar foi que, nossa, a gente não dá conta do Rubi porque ele tem toda uma parada, ele é forte, ele é antigo, ele tem reputação, ele tem exército, ele tem um monte de coisa. Isso foi o que ela ouviu a gente falar. E ela Isso chegou que lá. ela sabe. Pronto. Ela não sabe o que o Ruby fez,
quem foi o Rubi pra ter esse exército? O Rubi foi um dos vilões de uma campanha minha. Na verdade, não é nem um vilão, ele era só um cara secundário de uma campanha minha. De 2, 3 anos atrás. Ouviu pouquíssima coisa e foi coisa que a gente, como uma organização, falou, a gente não dá conta. Isso foi sozinha. Pô, a informação que o Akira passou que, pô, tá há 4 anos acontecendo essa guerra e nada muda. Primeiro, informação tirada do cu. Não sei quem falou. Ou é o psicopata que tá fingindo ser outra pessoa. Não sei. Oi, Ele deve ter aliados. aliados, eu falo, amigos que já jogaram aqui no Omniverso, acharam ruim, porque é difícil e, sabe, xingaram ele. Não é nada. Veio aqui. Porque sabe? é estranho ele usar essa medida de tempo. É que eu tô acostumado com o Omniverso, a gente fala eras. Tipo, faz eras que tá rolando uma guerra, faz séculos. Ele falou 4 anos. Ele falou 4 Ele tá anos. falando da realidade. 4 anos foi o quê? 2019? Mas o server, a gente começou, o server abriu pro público ano passado. Tanto que eu até fiquei pensando, mano, será que é o Igor? É uma galera dessa que tá de sacanagem? Não sei. Porque não tem outra pessoa que entrou no server. Porque assim, o server abriu ano passado, nesse mesmo mês, assim, mais ou menos. Fez um ano que o server tá aberto agora. Não. Ah, não, entendi. Aberto. Ah, tá. Entendi. Aberto. Aberto. Mas que a gente tá jogando tem muito mais tempo. Já tem 6 anos que a gente tá na Turquetora. Que Turquetora o cara trabalhando. usou uma medida muito específica. Quando ele jogava com vocês na escola, em 2019, o Gustavo falou que jogava em Porque eu 2019. reconheci a voz, mas eu não sei quem é. Não sei. Algum psicopata fingindo ser uma criança, não é possível. Porque eu tenho quase certeza que são Akira? 2 contas. Akira, Tá. Nenhuma informação? 0. Não tem nenhum cara que vocês conhecem que seria, tipo, se acha e colocaria um nome assim, sei lá. Não sei. Muito bizarro. Aí, porque vocês não sabem como a guerra funciona. Tipo, mano. Será que ele tem noção de que, por exemplo, a galera romana, a mesma família, tá por aí ainda fazendo merda? Os mesmos caras que foram. Que, por exemplo, estão liderando o mundo nos Estados Unidos, eles estão há quanto tempo nessa? Tipo, isso é real. Ou então, A família real brasileira ainda existe? É uma gangue, é uma gangue de uns malucos que tá tentando se salvar de uma ditadura. Você acha que esses caras não espancariam crianças pra se salvar? Tipo, isso é irreal? Não, isso não é irreal, isso é inclusive pesado. Eu sei que é pesado, que é zoado e... Não, é muito shounen, tipo, um puta contexto, um bagulho, só isso já demonstra tanta coisa. Eles ainda não têm informação e... Porque ela meteu, eles acham que é muito shonen, que eu vou levar uma surra uma vez, ela vai amadurecer pra caramba. Tem muito shonen que o personagem principal apanha o negócio inteiro e não muda nada. Nada, e é um shonen. E também não falar mal de shonen. A história do Sasuke, isso é legal, vai. O shonen toda a minha vida e consigo me virar, e aí? Eu sou ruimzinho, mas é o que eu sei fazer, só sei usar o shonen. Eu já ganhei de você. Não, eu não. Eu ganhei todo o resto, menos na luta. É o que eu sei fazer, sou shonen, eu sei lutar. Ponto. Enfim, Aí né? eu precisava de você aqui lutando pra mim, né? Então, aí timing, os caras não conseguem descobrir o que eles são bons, eles não conseguem descobrir o que eles não são bons, eles não conseguem descobrir o que eles são. Eles não conseguem 3 entender a dias, gameplay. cara. 3 A dias. gameplay deles, eles não sabem o que acontece. E eles querem ficar se metendo em problema que eles nem sabem o que aconteceu. Eu dei uma passada por cima das sessões esses dias e foram uns 2 dias dela indo atrás de pessoas e falando, eu quero me conhecer. Falando pra uma pessoa que ela não conhece. Então, Achei estranho. Porque o Murilo fez isso uma época, o Lucas também fez isso, mas não dá em nada. Como é que uma pessoa que não te conhece vai falar assim, tá bom, senta aqui, deixa eu te falar sobre você. vamos sentar e vamos conversar. Você não chega, você não paga um psicólogo, você senta lá na primeira sessão e fala, me conte sobre mim. Eu quero aprender sobre mim. Fale sobre mim. Ele é um psicólogo, não um vidente. Então, Aí ela foi fazer isso com o Rubi. Ela fez isso com o Rubi? E acho que ter morrido só algumas pessoas, e inclusive ela ter saído viva, foi até a ajuda do Leonardo. Foi porque eu ajudei pra caralho. Os porque paiduístas é legal. Tira da cabeça que é uma criança batendo uma criança. É uma guerra, ela matou 3 pessoas com a cagada dela. O Akira poderia ter feito alguma merda, ela poderia ter conversado antes, ok? Ela matou 3 pessoas, os caras não fizeram nada com ela. Bateram, arrebentaram a criança do pau. Mas
ainda iriam proteger ela, ainda iam dar ajuda, ainda iam estar ajudando a manter ali uma base pro Valhalla. Então assim, Assim, ó, quando eu tava fazendo as negociações, que eu tava fazendo as alianças, eles estavam todos lá. E eles viram quando eu chamei um anjo e eu falei, eu quero fazer um contrato com o céu. E ele falou, ele olhou em volta e falou assim, você não quer fazer uma seleção melhor dos caos que tá aí? E eu dei um jeito, eu falei, não, cara, eu não vou fazer Cara do isso. céu. Não vou fazer isso, eu tenho que cuidar dos caras, se eu ensinar eles vão ser um apoio a mais. Deu um jeito. ela ouviu. Ela ouviu tudo isso pra no outro dia ela fazer merda e veio falar pra mim que a gente não tá junto. Ela fez bosta, foi culpa da Lotus. E assim, mesmo se eu aparecesse na seleção pra ajudar ela e a Ninat não conseguir salvar ela, eu preferia deixar ela morrer do que matar a Ninat. Porque a Ninat é líder de organização. Ela acabou de aparecer. Contexto histórico e, sabe, um puta bagulho político mesmo. Aí o RPG é ruim porque eu sou ruim. Ué. Então, mas aí e o pessoal não Eu desisti. entende uma coisa. Opa. Por exemplo, a Ninat, beleza, ela era líder de organização, tal. Ela tinha todo um contexto, ela tinha um poder, tal, político. Cara, mas se ela aparece numa situação dessa com o Rubi, a chance dela morrer é absurda. A chance do Rubi fazer algo contra o nome do bagulho? Lupin. E- Contra o Lupin é Alô? Absurdo. absurda. Porque ele tá tendo toda uma vantagem sobre, tá saindo super superior nessa situação. E a Ninat entrar numa situação dessa é arriscadíssimo, mesmo sendo a Ninat. Porque ele tá com o domínio da situação. Ela fez merda, ele tá superior, muito superior a ela. Porque, por exemplo, é só de eu estar indo lá, eu, por enquanto, a gente tá numa situação em que os Darkins não estão atacando a gente diretamente. Eu ir lá, tomar um partido e bater no Rubi, é ter Darkins batendo na gente constantemente.